Meu tema, eu não vou ocupar todo o tempo, assim espero. O que eu vou tratar está no texto de vocês, que está disponível, é sobre a origem do mal. Na verdade, é um tema mais filosófico, não é um tema de igreja. Mas por que eu decidi colocar esse tema? Está aqui o texto número 1, a origem do mal. Porque, irmãos, um dirigente de congregação me telefonou fazendo a pergunta se Deus é a origem do mal. E eu falei, olha, eu estava ocupado, eu te dou a resposta depois, né? Mas eu fiquei sabendo que um irmão, um professor de escola dominical, estava ensinando em classe que Deus é a origem do mal. E parece que um aluno questionou isso, né? E depois, esse mesmo aluno trouxe a questão para a escola teológica, fez a pergunta para o professor e também não obteve uma resposta. Porque, irmãos, nós não temos resposta para tudo. E o ensinador, o professor de escola dominical, o dirigente de congregação, não é obrigado a responder todas as perguntas. Tem pergunta que você precisa de tempo para examinar e tem pergunta que não tem resposta. Entendeu? Então, o que não pode, meus irmãos, é deixar o irmão ou uma irmã com dúvida, porque eles podem procurar na internet. A internet tem de tudo que você imaginar, de bom e de ruim, e ainda sobram 7. Tá? Então, meus irmãos, e às vezes o irmão não tem o conhecimento da fonte que está disponível na internet. Então, temos esse compromisso, essa responsabilidade, não deixar em dúvida, não deixar em dúvida. Se não tem resposta, irmão, isso aqui a Bíblia não fala, nós não temos resposta. Então, a pessoa é uma resposta. Só o fato de você falar isso, você quer estar dando uma resposta. Agora, deixar o irmão com dúvida. Então, eu quero ler, tem aqui um aviso. Temos aqui, irmão da Assembleia de Deus, de Calcaia, Ceará, Juiz de Fora, Minas Gerais, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pastor Milton. Os irmãos que estão acompanhando, né, pela internet. Muito bem, muito bem. Então, quero cumprimentar todos os nossos missionários no Peru, no Canadá, na Espanha, em Guiné-Bissau, na Holanda, os irmãos que estão no interior do país, nós temos no Acre, na Bahia, no Amapá, e a todos que estão em casa, que não tiveram condições de vir até aqui, que a bênção de Deus Todo-Poderoso acompanhe cada um de vocês, que você possa, ao término dessa reunião, conhecer mais a palavra do Senhor. A Escola Bíblica de Obreiros, meus irmãos, ela é algo assembleiano. Ela surgiu na Suécia, quando os suecos, nossos pais, os missionários, chegaram ao Brasil. Eles trouxeram porque não tínhamos seminários teológicos na época. Como eu falei ontem à noite, o jornal Boa Semente, ela já tinha um encarte com as lições da Escola Bíblica Dominical. Ainda hoje eu estava vendo, até mostrei para a Daniela um facsímile, fotografia, desse encarte de 1921. E também um facsímile do jornal Boa Semente de 1919. Então, veja que os nossos pais já tinham essa preocupação com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, com o estudo da Palavra de Deus. E segundo Israel de Araújo, no livro Os Pentecostais no Brasil, ele diz que, e também na biografia da Frida Wingren, missionária, esposa de Gunnar Wingren, que foi em 1929 que foi realizada a primeira Escola Bíblica de Obreiros em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, e a Escola Bíblica de Obreiro,
a Escola Bíblica Dominical e o curso teológico à distância no Mensageiro da Paz foram os 3 elementos responsáveis pelo ensino nas Assembleias de Deus, e não somente pelo ensino, mas pela unidade doutrinária da igreja. Então, hoje nós temos faculdade de teologia, nós temos a FAECAD, nós temos a de Curitiba e muitas outras escolas teológicas por toda parte, mas a Escola Bíblica de Obreiros continua, ela veio realmente para ficar. Então, meus irmãos, e ela é aberta para todas as pessoas. Tem o nome de Escola Bíblica de Obreiros, mas a gente entende que cada crente pode ser um obreiro. E se o crente se sente um obreiro, ele está convidado para participar da Escola Bíblica de Obreiros, independentemente da sua função, independentemente do cargo que cada um ocupa. Muito bem. Então, voltando aqui ao assunto, sobre a origem do mal. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida, embora o nosso texto padrão é a Nova Almeida Atualizada, desde o mês de dezembro de 2017, quando foi o ano do lançamento da Nova Almeida Atualizada. Dia 8 de novembro agora, ela completou 4 anos e já foram distribuídas quase 3 milhões de cópias, mais de 2 milhões e meio de cópias. E a nossa convenção, a CGADB, adotou também como texto padrão das Assembleias de Deus, ao lado da Almeida Corrigida. Então, por que a necessidade da NAA, a Nova Almeida Atualizada? Por causa da simplicidade da linguagem. É a linguagem culta, mas é uma linguagem acessível a todos os segmentos da sociedade. Então, nós nos preocupamos com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, a nossa mocidade, a nossa juventude, e aqui nós temos um texto numa linguagem acessível para todas as pessoas, embora todas as versões são fidedignas. A Sociedade Bíblica do Brasil publica 6 versões da Bíblia, a Almeida Corrigida, de 69, a Almeida Corrigida Atual, a Almeida Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Tradução Brasileira e a Nova Tradução na linguagem de hoje. São 6 versões publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a nossa insistência com a NAA pela compreensão, que é importante a pessoa entender o que lê. Quando foi fundada a primeira sociedade bíblica no mundo, em 1804, em Londres, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, ela foi fundada com esse propósito, colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, por um preço que todos possam adquirir. Então, e esse propósito é mantido ainda hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia, numa linguagem para que todos possam compreender. E, portanto, Lutero já dizia que a linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para o filho. Isto é, o filho entende a linguagem da mãe. Assim, é a vontade de Deus que os seus filhos, que o povo compreenda, que entenda a sua palavra. Então, nós realizamos aqui uma maratona bíblica na Semana da Bíblia de 2017 e foi lida aqui no púlpito a Nova Almeida Atualizada de ponta a ponta de Gênesis e Apocalipse, e a partir de então ela se tornou texto padrão para as Assembleias de Deus de Jundiaí. E na convenção geral realizada em Belém do Pará, a convenção, uma proposta apresentada pelo Conselho de Doutrina, Conselho de Educação e Comissão Apologética, e o plenário aprovou a NAA como texto oficial das Assembleias de Deus no Brasil, ao lado da Corrigida. Muito bem, mas eu quero ler hoje na Corrigida, Isaías capítulo 45 e o versículo 7, e vou explicar depois por que a leitura na Almeida Corrigida. Almeida Corrigida, Isaías 45 e o versículo 7,
onde lemos o seguinte: diz o seguinte, isso é Deus falando por meio do profeta: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém. Então, meus irmãos, é uma passagem intrigante para um leitor da Bíblia. Deus falando, eu crio o mal. Eu me lembro que um cidadão já falecido até me levou à justiça porque eu refutei os seus ensinos, que ele publicou um livro intitulado Jeová Falso Deus. Então, nesse livro, ele defende a ideia de que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o mesmo Deus do Novo Testamento revelado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele pega muitos versículos, como esse aqui, tá? Falando que esse Deus que criou o mal, falou que ele é o Deus das trevas, porque ele diz que forma a luz e forma as trevas. Então, uma interpretação, uma exegese ruim, uma interpretação completamente fora do contexto, não entendeu o espírito bíblico do pensamento bíblico. Então, e às vezes a pessoa lendo na Bíblia vê um versículo desse, aí se pergunta, e é natural, realmente, mas Deus criou o mal? Entendeu? Então, e essa questão, meus irmãos, já está aqui logo na introdução do texto que foi disponibilizado para vocês, diz o seguinte: a presença do mal moral no mundo tem preocupado ao longo do tempo filósofos e teólogos. Aí sim, aí em seguida vem a definição, né? O que eu quero dizer com o mal? No nosso texto, mal é o poder que causa sofrimento e destruição. Tá? Essa é a definição de mal no nosso contexto. Muito bem. Pode ser classificado como natural, que é causado pela natureza, ou moral, que é causado por pessoas ou estruturas. A maioria dos ateus usa essa questão para fundamentar sua tese de que Deus não existe. E há teólogos a favor da ideia de que Deus cria o mal, pois eles pensam que é isso que Isaías 4:7 está dizendo. Então, o problema do mal, veja só, a questão do indiferentismo religioso que se vê hoje na Europa, que dificilmente se vê uma família europeia que não tenha uma vítima da guerra. E o sofrimento, a dor, o mal que está em todo o mundo, em toda parte, alguns pensam que isso é incompatível com a existência de Deus. Por isso que os pesquisadores, os filósofos, isso é mais uma questão de filosofia. Então, um filósofo alemão chamado Leibniz, ele criou um termo chamado teodiceia. Tá? O problema da existência do mal é assunto que interessa a teologia. A teodiceia lida com a pergunta: por que existe o mal se Deus é bom? É a tentativa de justificar Deus por permitir o mal no mundo. O termo foi empregado pela primeira vez pelo filósofo alemão Leibniz, em 1710, para refutar quem afirmava que a existência do mal é uma prova de que Deus não existe. A palavra teodiceia, vem de dois termos gregos: theos, que significa Deus, e dike, justiça, que indica a vindicação da justiça diante a existência do mal. Então, esse filósofo se preocupou porque parte do princípio
que o mal procede de Deus, e a Teodiceia é, na verdade, uma tentativa para justificar, porque Deus permite o mal. Mas a Teodiceia não é questão da teologia, é um ramo da filosofia, e não é assunto de igreja. Eu estou tratando isso aqui em rápidas palavras, por causa dessa questão do irmão que perguntou para um, perguntou para outro e está interessado. E como ele, deve ter muitos outros. Por isso que eu pensei em trazer esse assunto em poucas palavras, para que os irmãos entendam que Deus não é a origem do mal. Esse é o ponto número 1. E número 2 é que o mal no mundo não é incompatível com a existência de Deus. Muito bem, mas vamos prosseguir. Vamos seguir. Embora o termo seja do século XVIII, quer dizer, o termo Teodiceia, a ideia por detrás da Teodiceia é muito antiga. No quarto século antes de Cristo, Epicuro, os irmãos já conhecem esse nome, Epicuro, o fundador do epicurismo, uma escola filosófica muito em voga no primeiro século da era cristã, e Paulo pregou para os epicuristas, ou epicureus, juntamente com os estoicos, né? Que eram as duas correntes filosóficas muito em voga no primeiro século da era cristã. Então, Epicuro, o filósofo grego, afirmou que era impossível, veja só, que era impossível a coexistência das três afirmações. A, Deus é todo-poderoso. B, Deus é bom. C, o mal existe. E no século XVIII, outro filósofo, David Hume, resgatou o argumento epicureu ou epicurista com a seguinte declaração, abre aspas, Deus deseja impedir o mal, mas não é capaz disso? Então, ele é impotente. É Deus capaz, mas não deseja fazê-lo? Então, Deus é maligno. Onde então vem o mal? De onde então vem o mal? Diante desse questionamento sobre o mal, então Leibniz propôs o projeto Teodiceia para lidar com o problema. Então, Alvi Plantinga discute filosoficamente o tema em seu livro Deus, a Liberdade e o Mal. É um livro pequeno, 140 páginas. É um tema filosófico, a abordagem dele não é teológica, não é bíblica, mas é filosófica. E ele realmente apresenta, ele trabalha com essas três premissas. Deus é onipotente, é todo-poderoso, Deus é bom e o mal existe. Então, ele reconstrói essas premissas de diversas maneiras e responde aos ateus. E ele mostra, usando argumentos ontológicos, teleológicos, cosmológicos, usando os argumentos das vias de Tomás de Aquino da Idade Média, que ele mostra pela razão que é impossível negar a existência de Deus. Então, e ele segue esse raciocínio, mostrando que realmente não faz sentido alguém dizer que Deus não existe por causa da existência do mal, usando essas três premissas. Deus é todo-poderoso, Deus é bom, o mal existe. Muito bem, mas ele chega à seguinte conclusão, que a existência do mal não é incompatível com a existência de Deus. Na conclusão dele, inspirada em Agostinho de Hipona e em Calvino, o que originou o mal foi o uso inadequado do livre-arbítrio. Aí eu vou citar as palavras dele, abre aspas, e aconteceu, infelizmente, que algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício da sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral, fecha aspas. E no rodapé tem aí a fonte. Muito bem. Mas veja só, meus irmãos,
existem várias teodiceias. Tá? Tem a teodiceia escatológica, a teodiceia pedagógica, a teodiceia do livre-arbítrio, que é essa aqui, que é a mais usada, que é a mais coerente. Tá? Então, essa teodiceia responde o seguinte, explica o seguinte: o mal, a origem do mal, partiu da onde? Do mau uso do livre-arbítrio. Algumas criaturas usaram de maneira errada a sua liberdade. Daí veio o mal. Tá bom, é uma explicação aceitável, compreensível, mas não responde a todas as questões. Porque, meus irmãos, a verdade verdadeira é a seguinte: não existe resposta. Tá? Nem o livro de Jó, que mostra o sofrimento humano e não explica por que o justo sofre. Então, nós não temos essa resposta. Então, vamos prosseguir. C.S. Lewis, um filósofo cristão, que foi ateu muito tempo, foi criado num berço cristão, mas o sofrimento pela morte da sua mãe, quando ainda era criança, levou a desacreditar em Deus. E depois que ele voltou para Jesus, restaurou a fé, se tornou um grande ensinador, filósofo britânico, muito respeitado. É o autor de As Crônicas de Nárnia, né? E ele que evangelizou o Tolkien, né, o autor da obra O Senhor dos Anéis, que era ateu, e ele que evangelizava. Né? Ele ficou triste porque esperava que o Tolkien se convertesse numa igreja protestante ou evangélica. Ele se converteu na igreja católica, mas pelo menos deixou o ateísmo como resultado do trabalho dele. Então, e no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele também trata desse assunto. E olha o que ele diz, ele explica que o mal não pode ser definido se não houver o bem. Assim, deve existir uma realidade externa e objetiva que sirva para medir o bem e o mal. Essa realidade, então, é Deus. A Bíblia nos diz que essa realidade é Deus, que é amor, santo, justo, e tudo que se opõe a essas características é mal. Então, essa é a definição, esse é o conceito de C.S. Lewis. Muito bem. Agora eu coloquei também um texto aqui interessante, de um livro, A Razão da Nossa Fé, resposta a perguntas difíceis sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia. Eu achei interessante que um cidadão escreveu para ele, se declarando ex-cristão, e fez uma série de questionamentos, apontando que, por causa disso, não é possível, não é coerente que Deus exista. Tá? Então, ele fala de um cruel como Hitler. Como que um homem desse... E Deus, onde está Deus? É todo-poderoso? Deus é amor? Como essas coisas acontecem? Aí conta a história da mãe dele, que sofreu muito e era uma santa e morreu. E apresenta, também ridiculariza a oração cristã. Falou, como que se a pessoa, para ser alcançada, ser abençoada como resultado de uma oração, tem que ter um padrão, tem que ter oração correta. Então, ele faz uma série de questionamentos, tá? E esse autor, é o Craig, né? Aí ele responde com muita classe e diplomacia e desmonta pedra sobre pedra desses argumentos e segue a mesma linha do Plantinga. Olha, o sofrimento humano, o mal, não é incompatível com a existência de Deus. Muito bem. Agora, vamos para Isaías 45, 7. Porque, veja, o argumento deles é o seguinte: Deus, se
Ele é todo poderoso, e é amor, como que ele permite que essas coisas aconteçam? Nós não temos resposta para isso. Mas o teísmo aberto, uma linha teológica, que fala que Deus tem poder, mas não é todo poderoso, tá? E isso existe. Eu lembro que o pastor Eliseu Queiroz de Souza, de saudosa e abençoada memória, ele foi membro do Conselho de Doutrina da Convenção Geral. E a CPAD mandou um livro para ele examinar. Na verdade, nem foi a CPAD, foi o pastor missionário Eurico Beckstein, que era o presidente desse conselho. Então, o missionário Eurico Beckstein recebia os livros da CPAD e distribuía para os membros do conselho para examinar e dar o seu parecer. Então, o irmão Eurico Beckstein encaminhou para o pastor Eliseu um livro e até o pastor Eliseu me mostrou. Ele dizia que nós, diz assim o texto, eu lembro das frases como se fosse hoje. Nós, muitas vezes, pensamos, pregamos e ensinamos que Deus é todo-poderoso, mas isso não é verdade. Deus não tem poder sobre todas as coisas. Em 64, eu vi que uma moça foi colocada numa prisão masculina e foi violentada. E onde Deus estava? Um pastor, hein? Só que não é da nossa denominação. E ele fracassou, causou escândalo, não vou citar nome por questão de ética, né? Então, uma pessoa, irmão, que pensa dessa forma, é uma pessoa derrotada, porque quando ela se encontrar com um dilema, uma situação difícil, um problema de saúde, um problema complicado, vai recorrer a quem? Se ele acha que o Deus que ele serve não pode todas as coisas, tá? E foi o que aconteceu com ele. Ele fracassou, e eu creio que foi isso. Então, desde a Idade Média, eu citei aqui no texto de vocês alguns teólogos da Idade Média, teólogos católicos, como aqui Tomás de Aquino, deixa eu ver quem foi mais que eu coloquei aqui, o William Alcan, está aqui, deixa eu ver aqui quem foi aqui, um grupo dele, o Guilherme de Ockham, Dan Scottos, Anselmo de Cantuária, são os teólogos da Idade Média, respeitados até hoje. Então, havia na época muitas especulações sobre o significado da onipotência de Deus. O que significa Deus ser todo-poderoso? E aí vinham as perguntas, que até coloquei aqui, algumas dessas perguntas, olha, que eram, na verdade, especulações, né? Deus poderia criar um círculo quadrado? Um triângulo redondo? Criar água seca? Ou uma pedra tão pesada que Deus mesmo não poderia levantar? Então, todo-poderoso não significa que pode todas as coisas. Então, ele pode fazer essas coisas, sabe? Então, essas especulações já existiam desde a Idade Média. Então, mas só que a onipotência como atributo divino no campo teológico não é isso que ele está colocando. Olha, o teísmo aberto ensina que a onipotência de Deus é limitada. Um deles, muito conhecido também, que eu não vou citar nome, chegou a dizer que Deus não foi capaz de impedir o tsunami de 2004 na Indonésia, que ceifou 230 mil pessoas, a vida de 230 mil pessoas. Desse modo, esses teólogos aparentemente teriam uma explicação para a existência do mal. Qual seria a explicação? Deus não pode tudo. Deus está lutando também contra o mal, mas ele não dá conta. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não pode resolver os problemas do mal? Então, é um raciocínio equivocado. Quanto às especulações dos citados teólogos da Idade Média, cabe ressaltar que
onipotência, no âmbito teológico, como atributo divino, indica o quê? Poder ilimitado de Deus no ad extra. Ad extra é um termo latino, ad extra quer dizer externo, ou seja, a onipotência de Deus está limitada somente pela essência ou natureza do próprio Deus e por nada externo a Deus. Então, Deus, a Bíblia fala que Deus não pode mentir. Entendeu? Então, Deus ele não faz nada contrário à sua própria natureza. Fala lá parece que Abacuque, que Deus não pode ver o mal. Entendeu? Então, a onipotência é nesse contexto ad extra. Nada é externo. Ele somente pela essência ou natureza do próprio Deus e por nada externo a Ele. Esse conceito responde a essas especulações ou objeções de que Deus não seria capaz de algo. Muito bem. Agora, vamos ao texto de Isaías 45, 7. Muito bem. Os teólogos que usam a Teodiceia partem da ideia de que Deus criou o mal, interpretando inadequadamente Isaías 45, 7. O problema é que a passagem não está falando do mal moral. O verso está contrapondo o mal à paz. O profeta emprega um dos paralelismos poéticos, o antitético, que consiste em manter um profundo contraste com a ideia principal. Há diversos exemplos nos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, porque, irmão, a estrutura poética na Bíblia, não somente nos livros poéticos e sapienciais, os profetas usam muito os poetas. Se você vê a Nova Almeida Atualizada, a NAA, e isso fica em destaque. Todos os termos, os trechos poéticos nos profetas vêm em destaque, para que o leitor saiba que aquilo ali é poesia. E a característica, na nossa língua portuguesa, a característica principal de uma poesia é a rima, não é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Tá? Então, a rima, a métrica, são características da poesia na nossa língua. Mas no hebraico não. No hebraico é o paralelismo, que existe diversos tipos de paralelismo. O paralelismo, por exemplo, sinônimos. O que é? É repetir uma frase de forma diferente. Tá? Israel peregrinou no Egito, e Jacó habitou na terra de Cão. Está lá em Salmo 103, versículo 23. É um paralelismo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entendeu? Um paralelismo sinônimo. Né? Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, e não nos retribuiu segundo os nossos pecados. Tá? São frases, são ideias, repetição de ideias com outras palavras. É um tipo de paralelismo. O outro tipo, que Isaías usa aqui, eu até citei aqui 3 exemplos, poderia citar inúmeros. Você lendo os Salmos, Provérbios, você encontra inúmeros. Tem aqui, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, sabe? Contrapondo, sabe? Isso aí é o paralelismo antitético. Outro exemplo, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Está vendo esse contraponto? O terceiro exemplo está em Provérbios. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1:29. Então, o profeta Isaías usou essa estrutura, como outros profetas usaram também. E o profeta diz o seguinte: o profeta Isaías empregou essa mesma estrutura poética quando escreveu, veja só, eu formo a luz e crio as trevas. Olha aqui, contrapondo. Isso aqui é um paralelismo
antitético. E depois continua: eu faço a paz e crio o mal. Tá? Por isso que a Nova Almeida Atualizada usou conflitos no lugar do mal. Porque a palavra ra, em hebraico, tem um significado amplo. Tá? Se você consultar qualquer léxico de hebraico, você vai encontrar o significado dessa palavra. E aqui o que o profeta está dizendo, o mal aqui, é o castigo e a ira de Deus sobre o povo por causa da sua desobediência. E isso nós encontramos diversas vezes nos profetas, as ameaças que os profetas fazem ao povo de Israel, ao povo de Judá, aí das tribos do norte. Se eles não se arrependerem, Deus vai mandar praga, vai mandar fome, vai mandar peste, vai mandar terremoto, vai mandar cativeiro. Então, o mal é isso aí. Não é esse mal aqui, não é moral. Não é o mal moral que Deus está dizendo que cria aqui. Então, isso precisa ser esclarecido. Ó. Além disso, a palavra hebraica para mal é ra, e representa vasto significado do Antigo Testamento. O termo aparece com sentido moral absoluto, no caso de Gênesis 2, 9, primeiro Reis 3 e 9, mas também para indicar circunstâncias desfavoráveis, como Gênesis 41 e 9, quando fala daquelas vacas magras, feias, ela está lá também, é o mal também. Entendeu? Então, um significado muito amplo. Veja que a NAA traduz já por conflitos, assim: promovo a paz e crio os conflitos. Então, a pessoa lendo a NAA não vai ficar preocupado com a ideia de que Deus, da possibilidade de Deus criar o mal. Então, o mal em Isaías, nessa passagem, contrapõe a paz. E está falando acerca do castigo por causa da desobediência do povo. Muito bem. Conclusão, e aí eu encerro. O meu objetivo é trazer uma rápida palavra e esclarecer essa questão sobre Isaías 45, versículo 7. Né? Embora a origem do mal seja uma questão muito antiga, não há resposta definitiva para ela. E o que podemos afirmar com certeza é que Deus não criou o mal. Algumas tentativas de teodiceia, no entanto, infelizmente perdem o propósito e acabam justificando o mal e não Deus. É importante entender isso. Existem diversas explicações filosóficas e teológicas que, logicamente, demonstram a existência de Deus, mostrando que a existência do mal não implica a inexistência de Deus. Então, meus irmãos, eu quero encerrar concluindo da seguinte forma. Primeiro, Deus não cria o mal. O mal nessa passagem diz respeito às mazelas, os castigos que Deus está prometendo trazer, ameaçando trazer por causa da desobediência do povo. Número 2, a existência do mal não é incompatível com a existência de Deus. E terceiro ponto, a teodiceia não é assunto de igreja, não é assunto da teologia, mas da filosofia. Então, meus irmãos, Deus abençoe ricamente a cada um. Espero ter dado uma resposta de um tema tão complicado, tão difícil como esse. Muito bem. E, meus irmãos, eu devo também, antes de entrar no intervalo, comunicar a todos